I'm going to make this introduction in English. My name is Adela Pineda. I am the director of the Latin American Studies Institute, Teresa Lozano Long. And it is an amazing pleasure to be able to introduce an icon of Black feminism in Brazil, which is Sueli Carneiro. Here at Lilas, one of the missions of the Institute is to build horizontal relations with Latin America. What does that mean? That means that we learn from Latin Americans who are living Latin American conditions, who are completely engaged with the social movements in Latin America, and that we want to have that great utopia where academia and society come together. This is why our Tinker Professorship, which is an endowment that we have in order to bring prominent figures, made it possible for us to have Sueli Carneiro here. Another important fact about the Tinker Professorship is that it is our faculty here at UT Austin who made those connections possible. I thank you very much. I thank you very much, our colleague, Kristen Smith, professor of anthropology, Latin American studies, and African diasporas, who made it possible for Sueli Carneiro to be here. Sueli Carneiro was here in 2020. She was the keynote speaker of a major conference that everybody tells me about, because I wasn't here in 2020, unfortunately. But that was kind of a major conference on Black feminism in the Americas. And the result of this conference is a beautiful book edited by Kristen and our colleague Lorraine Liu. And during that conference, we had Sueli Carneiro here. So we brought her back, and we kept her here for a long semester. And we hoped that she has been happy with us. I don't think among you she would need an extensive introduction. I am just going to say that she's a legend in Brazil. She has done public, great public programs like Geledes. She has been a militant, an activist, an academic, a scholar. And I'm going to let my colleague, Kristen Smith, introduce him properly. And thank you very much to be here. Thank you. Thank you so much, Adela, for that introduction. Sorry, there's something in my eye. And I want to first, before I start, because I'm going to introduce her in Portuguese, but before I start, I just want to say thank you again for making this possible. Thank you for creating this space. I think that it's been a wonderful experience. We have a lot of people, a lot of the students from our class here kind of sprinkled throughout. It's been a wonderful experience, and I think that this semester will go down in history, not only at Lilas Benson, but also here on UT's campus. So thank you so much, and thank you to Lilas Benson. I'm sensitive to the translators as well. Okay. Boa tarde a todos, todas e todes. Meu nome é Kristen Smith e eu sou professora do Departamento de Estudos Afros, estudos antropologia, estudos da mulher de gênero, estudos latino-americanos, ou seja, eu faço parte do campus inteiro, né? Mas hoje eu tenho a imensa honra de apresentar nossa professora querida, visitante, Tinker, doutora Sueli Carneiro. Conheci a doutora Sueli Carneiro em 2020, quando a professora Lorraine Liu e eu organizamos a conferência Black Women's Contributions to the Americas para o Lozano Long Conference, aqui no Lilas Benson. Naquela época, embora que eu não tivesse tido o prazer de conhecer a doutora Carneiro pessoalmente, conhecia muito bem seu trabalho e a grande influência que ela tem e teve
no movimento feminista negro no Brasil. Ela é uma das fundadoras originais do movimento. E ela é, sem embelezamento, a madrinha do feminismo negro no Brasil. Mas isso não é tudo. E eu ia dizer, na verdade, a madrinha do feminismo negro das Américas, né? Mas quem sou eu? Ela falou, menos. Muita calma nessa hora. Ela me conhece já, eu sou assim. Mas isso não é tudo. Ela também é filósofa, uma intelectual pública, uma tour de force política, uma estrategista política. Em suma, ela é uma lenda viva. Ela vai me matar também, mas tudo bem. Ela é também, sinceramente, uma das pessoas mais gentis, generosas e mais astutas e... Mentira. Tá difícil, gente. Tá difícil. Que tive o prazer de conhecer na minha vida. Sueli Carneiro é autora de 2 livros, Escrito de uma Vida e Dispositivos de Racialidade, a construção do outro como não ser, como fundamento do ser, que é baseada na tese de doutorado dela na USP. Ela é autora de inúmeros ensaios. Ela também é uma das colaboradoras do meu livro mais recente com Lorraine Liu, Black Feminist Constellations, que será lançado oficialmente pela Universidade do Texas Press, dia 5 de dezembro deste ano. Mas se você perguntar para ela quem ela diria que ela é uma ativista e não uma acadêmica. Ela é uma intelectual orgânica, ela diria. Na verdade, o seu currículo ativista é incomparável. Ela foi uma das estrategistas por trás da Marcha das Mulheres Negras, por trás da Marcha de Zumbi das Palmares. Eu posso listar até as horas, mas eu não vou. Tem muita coisa que ela já organizou no Brasil há muitos anos. E ela também, antes de mais nada, é a fundadora do GLADES, Instituto da Mulher, a organização de mulheres negras com a maior trajetória do Brasil, fundado em dia 30 de abril de 1988, que ela continua liderando. Em 2022, entrei em contato com ela corajosamente para convidá-la a se candidatar ao cargo de professora visitante Tinker aqui no Lilas. Digo com ousadia porque a doutora Sueli normalmente não aceita esse tipo de convite. Na verdade, este é o primeiro convite desse tipo que ela aceita. Mas segui em frente e convidei ela mesmo assim, porque sabia que nossos alunos e nosso campus tinham muito a aprender com ela. Na verdade, o seu curso desse semestre, Epistemologias Feministas Negras, foi uma experiência única que todos e todas dos alunos irão lembrar sem dúvida. Quero terminar simplesmente agradecendo a doutora Sueli por estar aqui conosco e dizer publicamente que sou eternamente grata pelo privilégio e pela honra de recebê-la aqui em Austin. Esta foi realmente uma das experiências de aprendizado mais ricas e gratificantes da minha vida. Quero encerrar estas boas-vindas simplesmente relendo um poema especial que pedi à eminente poetista, Elisandra Souza, a escrever para a doutora Sueli quando ela ganhou o prêmio Calman Silver, que é o Lifetime Achievement Award de LASA, Associação de Estudos Latino-Americanos. Isso é de 2002. O título do poema é Oriqui para Sueli. Peço licença, bato cabeça, para a rainha que abre caminhos. Como pantera negra, corre grande velocidade em curta distância. Distrai o distraído, silêncio o silêncio, forjado no ferro e no fogo. Ela que vem na frente, parindo liberdade para as mais novas. Seus ensinamentos se tornam ações decisivas. Nunca recusou uma luta por justiça. Livre e inquieta,
Beijo seu ori, morada da sabedoria. Banho seu corpo com ouro. Abençoo seu ventre e lei de Luanda. Sueli, saldo seu poder feminino. Acolho todas as suas palavras, escritos de uma vida. Axé. Força na peruca. Aqui ou lá? Ok, vou ficar aqui. Acho que vou ficar aqui. Aqui. Deixa eu só. Ok. Eu já tinha ficado calma, mas depois desses exageros todos aqui, eu comecei a ter taquicardia de novo. Então agora, vamos que vamos, né? Vocês sabem que eu sou muito pouco, como eu vou dizer, convencional. Eu não combino muito, digamos, com os rococó típicos da academia. Então, vai ser como der, né? Tenho que agradecer a generosidade das palavras de Adele, né? É uma coisa, assim, comovente. E pedir que vocês façam descontos, né, dos exageros todos de Kristen Smith, a meu respeito, né? E vamos ver se eu faço jus a todos esses exageros, né, que foram colocados aqui. Né? Fazer o quê, né? Vamos lá. Começando. Bom dia a todas, todos e todes, ok? Então, quero aproveitar esse momento para manifestar publicamente o meu agradecimento à professora Kristen Smith pelo honroso convite que ela me fez, em nome do Lilas Benson, não é? Para, como professora visitante, ministrar o curso Feminismos Negros no Brasil e na América Latina. Tem sido uma honra e um privilégio desfrutar dessa oportunidade de conhecer e aprender com todos vocês. Mais uma vez, obrigada, sobretudo, pela recepção carinhosa com que fui recebida e sigo sendo tratada. Não esquecerei. Né? Me permitam situar o lugar de onde falo, que já foi mais ou menos descrito aqui, não é? Com palavras generosas de Adele e Kristen, não é? Quero reafirmar que eu recebi esse convite como reconhecimento e legitimação de uma luta e de uma literatura de combate que ela produz, como abertura de horizontes epistemológicos negados pelos processos epistemicidas que o racismo e os sexismos impõem a grupos humanos aos quais eles negam plena humanidade e atribuem incapacidade cognitiva e cognoscente. Estou fazendo esse slow motion porque a tradução me pediu, certo? Ou seja, ou seja, as práticas seculares de dominação racial e de gênero vêm nos desafiando à produção de contranarrativas, à disputa pela verdade histórica, vem nos desafiando a desvelar os mecanismos que articulam e organizam esses sistemas de opressão. Portanto, minha presença aqui representa mais um momento de reconhecimento daquelas e daqueles que se constituíram como intelectuais públicos longe da vida acadêmica tradicional. Pessoas que são portadoras de repertórios, argumentos, categorias e noções que estão a serviço do ativismo político em resposta às urgências que o combate ao racismo e ao sexismo estabelecem para protagonistas dessas lutas na esfera pública. Nessa condição de partícipe de uma luta coletiva de desnaturalização da hegemonia masculina, pela desnaturalização da supremacia branca e da cis-heteronormatividade,
uma exigência ética e um pressuposto para a construção de um país mais justo e igualitário, me couberam tarefas políticas, tais como desagregar racialmente dados censitários para produzir evidências das desigualdades entre as mulheres brasileiras, tarefa realizada em 1985 em parceria com Teresa Santos, militante histórica do movimento negro, com a publicação Mulher Negra, Política Governamental e a Mulher, publicação na qual, pela primeira vez, os dados socioeconômicos relativos às mulheres foram desagregados por cor, o que nos permitiu demonstrar o peso do racismo na subalternidade social experimentada pelas mulheres negras e a consequente necessidade de que as políticas públicas enfrentem essas desigualdades raciais intragênero, sob pena das mulheres negras permanecerem socialmente nos patamares inferiores da sociedade. Nos coube afirmar valores culturais negro-africanos que sustentam a identidade e resistência das mulheres negras, o que fizemos com a pesquisa intitulada O Poder Feminino no Culto aos Orixás, de 1982. Tudo que eu digo, século XVIII, né? Nos coube, né? Produzir argumentos para consubstanciar uma estratégia política de enegrecimento do ideário feminista, em especial das políticas públicas voltadas para a produção da igualdade de gênero. Tarefa realizada com um ensaio intitulado Enegrecer o Feminismo, a situação da mulher negra na América Latina, a partir de uma perspectiva de gênero, de 2003. Nos coube desnudar os dispositivos de poder e saber implicados na persistente reprodução da inferioridade social de pessoas negras. Tese de doutorado de 2005, que resultou no livro Dispositivo de Racialidade, já mencionado por Christine. Ocupei-me também em desenhar organizações políticas indispensáveis para fazer avançar essas demandas colocadas pelas mulheres negras e pela população negra em geral para a realização de seus direitos econômicos, sociais, civis, culturais e ambientais sistematicamente violados pelas práticas discricionárias de base racial e de gênero. Essas são algumas das tarefas políticas que deram sentido à minha vida, que evidenciaram os meus vínculos comunitários e foram e são a argamassa da minha produção intelectual em honra à ancestralidade que me trouxe até aqui e aos compromissos e responsabilidades que tenho com as novas e vindouras gerações. Portanto, procurei ao longo da minha trajetória fazer da reflexão intelectual e sua escrevivência, como diz Conceição Evaristo, uma espada, como convém a uma filha de Ogum que eu sou. Uma espada com a qual venho esgrimindo no bom combate pelas causas mais justas da humanidade, que são para mim a conquista da igualdade e equidade de gênero e raça. A crítica teórica e a ação política das mulheres negras nos permitiu construir uma agenda política específica de combate às desigualdades de gênero e intragênero, uma agenda que afirma e dá visibilidade a uma perspectiva feminista negra que emerge dessa condição específica de ser mulher, negra e, em geral, pobre. Uma agenda que afirma o papel que essa perspectiva tem na luta antirracista e na luta antissexista no Brasil. Uma agenda que tornou inescapável a necessidade de enegrecer a agenda feminista de forma a torná-la de fato representativa das necessidades e interesses do conjunto das mulheres brasileiras e latino-americanas. Esse protagonismo das mulheres negras brasileiras e latino-americanas se encontra relatado
em suas conquistas e desafios, no livro recém-lançado nesta universidade, organizado pelas professoras Kristen Smith e Lorraine Liu, Black Feminist Constellation, do qual eu tenho a honra de também participar. Portanto, é desse lugar que falo, das lutas de mulheres e homens negros em incansável busca pela realização de seus sonhos de liberdade e igualdade sistematicamente aviltados pelo racismo e o sexismo. Então, no que consiste a questão racial no Brasil, e por que faremos Palmares de novo? A questão racial no Brasil consiste, para mim, na sistemática reprodução do privilégio social branco e da indigência social negra. E isso não se dá por vaticínio de nenhuma natureza, é projeto e vem sendo executado com esmero. As diferenças brutais de inserção social de brancos e negros no Brasil revelam a coexistência no mesmo território de uma apartação racial cuja dualidade esteve sempre latente nos dilemas recorrentes sobre os quais se debruça a inteligência nacional no que tange à questão nacional e à modernização. Dilemas esses que, para o sociólogo Ottaviani, são intrínsecos ao persistente processo de ocidentalização do país, empreendido por suas elites e adotado por diferentes atores sociais, o que resulta para Ottaviani no fato de que, abro aspas, a despeito da variedade de projetos e das utopias formuladas por governantes e governados, movimentos e partidos políticos, por intelectuais à sombra do poder ou na oposição, a tendência predominante aponta sempre no sentido da ocidentalização do país, do seu embranquecimento, fecho aspas. O sucesso dessa estratégia pode ser descrito no Brasil por formulações complexas ou pelas evidências empíricas, como, por exemplo, no fato de que há a absoluta prevalência de pessoas brancas em todas as instâncias de poder da sociedade, nos meios de comunicação, nas diretorias, gerências e chefias das empresas, nos poderes legislativo, executivo e judiciário, nas hierarquias eclesiásticas, no corpo docente das universidades públicas ou privadas. Essa eleição da brancura como ideal de ego da sociedade brasileira se consubstancia em procedimentos que garantem a seleção preferencial de pessoas brancas às ocupações de maior prestígio, poder e remuneração no Brasil. A isso tem se chamado de meritocracia. Portanto, como afirma o filósofo Paulo Carbonari, o Brasil optou pela desigualdade. O Brasil optou pela violência. A desigualdade não é um fenômeno circunstancial no Brasil, seja sob o aspecto da organização social, econômica, política ou cultural. Ela se reproduz como estratégia de integração ou de desintegração social. Essa assertiva de Carbonari se evidencia no destino social de negros e indígenas em nossa sociedade. Negros abandonados à própria sorte no pós-abolição e os indígenas quase exterminados, preteridos ambos do processo de industrialização nascente pela política eugenista de branqueamento da sociedade pela imigração europeia para substituir esses estoques raciais indesejáveis. Esses condicionamentos históricos, escolhas e substratos culturais de nossa sociabilidade nos conduziu a esse país racialmente apartado,
cuja maior expressão são os diferentes índices de desenvolvimento humano reencontrados para brancos e negros no Brasil. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, desagregado por cor, foi desenvolvido pioneiramente pelo professor Marcelo Paixão, que acho que vocês não conhecem, né? e a historiadora Vânia Santana, que uma ferramenta que ofereceu uma imagem abrangente do progresso de negros e brancos na sociedade brasileira, evidenciando o fosso de desigualdade entre elas. A atualização dessa metodologia pelo PNUD revela que, em 2021, o IDH do Brasil ocupava a posição 87 no ranking mundial, considerado um IDH alto para o padrão das Nações Unidas. Porém, quando os dados são desagregados por cor, a população branca brasileira sobe para a posição 57, figurando entre os países considerados de IDH muito alto, segundo o ranking do PNUD. Em contrapartida, quando esses dados são desagregados, a população negra despenca para a posição 102 do IDH mundial. Essa é a medida da desigualdade entre brancos e negros, em termos de longevidade, educação e renda, que são as métricas, não é, do IDH, e que se agravam sobremaneira quando se aprofunda esse indicador com o recorte de gênero, configurando aquele matriarcado da miséria a que estão expostas as mulheres negras brasileiras. Portanto, a racialidade impõe trajetórias diferenciadas para negros e brancos no Brasil, na medida em que a cor da pele branca funciona como um passaporte para as melhores oportunidades da vida social, em detrimento da negritude que habita hoje a zona do não ser, nos bolsões de pobreza e miséria, nas atividades informais precarizadas e insalubres, onde se encontra a maioria absoluta da nossa população. Esse mundo branco, asséptico, do qual o outro indesejado foi expurgado e que ostenta um índice de desenvolvimento compatível ao de países desenvolvidos, esse mundo branco asséptico que funciona como um clube privê, racialmente homogêneo, no qual os não brancos são admitidos apenas para servir, tem impacto decisivo na qualidade da democracia que experimentamos no Brasil desde sempre. Tem impacto decisivo no déficit democrático que nós experimentamos no Brasil desde sempre. É por essas e outras que, como disse Milton Santos, as chamadas classes médias, as chamadas classes superiores, incluindo as classes médias, jamais quiseram ser cidadãs no Brasil. E os pobres jamais puderam ser cidadãos no Brasil. As classes médias, diz Milton Santos, foram condicionadas a apenas querer privilégios e não direitos. E isso é, para Milton Santos, um dado essencial para o entendimento do Brasil, de como os partidos se organizam e funcionam, de como a política se dá, de como a sociedade se move. No Brasil, riqueza, prestígio e poder circulam e se revezam exclusivamente entre brancos em todas as esferas da sociedade. Para Roseli Fishman, é essa desracialização que a democracia reclama.
diante da evidência de que negros e negras em postos de autoridade pública são em quantidade mínima, em especial quando consideramos o que representam percentualmente no conjunto da população brasileira, 57%. Esse fato interfere no exercício do poder e na construção democrática, que sem a presença efetiva da população brasileira representada será sempre de menor qualidade. Portanto, trata-se de requerimento democrático. Roseli Fishman ressalta ainda, lembrando Adorno, que a única forma de derrubar preconceitos e discriminação é com a presença direta dos que são alvos dessa exclusão nas instâncias do poder. Por isso, queremos uma mulher negra na Suprema Corte do Brasil, o STF, não é? Ok. Aproveitar. Por fim, diz Roseli Fishman, a pluralidade humana é a face visível do pluralismo político e o seu contrário é o autoritarismo. Na esfera social, a ausência da pluralidade humana nos diferentes níveis de hierarquia social reflete o totalitarismo racial no monopólio dos racialmente hegemônicos na esfera pública. No entanto, essa realidade social brutal sempre foi intencionalmente descaracterizada de seu componente racial, por duas matrizes políticas e ideológicas que orientam ou informam o pensamento social brasileiro. De um lado, o mito da democracia racial, que, como nos apontou o sociólogo Carlos Rasenbalg, ao desracializar as sociedades latino-americanas, prestou-se ao ocultamento das desigualdades raciais, funcionando como uma poderosa construção ideológica cujo principal efeito tem sido manter as diferenças interraciais fora da arena política, criando severos limites às demandas dos negros por igualdade racial. Essas condições apontadas por Rasenbalg mostram que o mito da democracia racial, longe de ser exclusividade brasileira, é recorrente em toda a América Latina, o que vem permitindo que a visão da democracia e cidadania em nossos países venha se constituindo, tendo por paradigma as necessidades e interesses das populações brancas, desconsiderando-se as desigualdades existentes entre os diferentes segmentos raciais e com impactos importantes na percepção da interseccionalidade das desigualdades de raça e gênero nas violações de direitos humanos no Brasil e na América Latina. De outro lado, a força do pensamento de esquerda na região, que ao privilegiar a perspectiva analítica da luta de classes, tornam irrelevantes as desigualdades raciais, obscurecendo o fato da raça ser determinante na configuração, inclusive, da estrutura de classe em nossos países. No pensamento de esquerda, a questão racial foi minimizada, relativizada ou ignorada, ora reduzida a resíduos da escravidão, ora tratada como epifenômeno da luta de classes a ser superado pelo avanço das forças produtivas e gradual inclusão das populações negras no sistema produtivo, o que, de fato, não aconteceu, certo? Essas duas matrizes ideológicas, o mito da democracia racial e a perspectiva da luta de classes, têm, portanto, em comum a minimização ou não reconhecimento e a invisibilização da raça para as questões de direitos humanos, da justiça social e da construção democrática. É nesse contexto que se insere a resistência negra no Brasil, que tem como horizonte utópico
o lendário Quilombo dos Palmares. Como afirmou a deputada Benedita da Silva em um artigo na Folha de São Paulo de 1995, o primeiro grito de liberdade ecoado no Novo Mundo, foi dado por Zumbi, que pagou com a própria vida por ter ousado construir, na Serra da Barriga, em Alagoas, a República de Palmares, onde conviveram em liberdade escravos, fugidos, índios e brancos pobres. A organização de quilombos foi uma modalidade de resistência negra generalizada no território nacional, cujos remanescentes se encontram organizados em luta nos dias atuais em defesa de suas terras ancestrais e contra a violência ambiental que se abate sobre seus territórios. Desde então, Palmares permanece como metáfora do país a ser construído em contraposição à escolha feita pelas elites nacionais. Adentrando a década de 1970 do século passado, a memória coletiva da experiência de Palmares será resgatada para inspirar a criação do 20 de novembro, como a data da consciência negra, criada pelo Grupo Palmares do Rio Grande do Sul, tendo entre seus idealizadores o poeta e militante negro gaúcho Oliveira Silveira, que assim relata a construção dessa data, abro aspas. Nossas conversas giravam em torno da insatisfação com o 13 de maio. Achávamos que a comemoração, além de chapa branca, homenageava uma princesa portuguesa e não o povo negro. Daí percebi que era preciso encontrar uma data que fizesse jus à luta continuada dos negros brasileiros. E foi o que ele fez. Atirou-se aos livros e mergulhou na importância do Quilombo dos Palmares. Assim, em 20 de novembro de 1971, em Porto Alegre, foi realizada uma homenagem a Zumbi dos Palmares com intenção de exaltação da negritude. Diz ainda o poeta Oliveira Silveira. Compareceram umas 20 pessoas, mas todas da maior qualidade. Saiu na imprensa que Zumbi seria homenageado por negros do teatro. O pessoal da censura exigiu que mostrássemos a eles a programação. Não esqueçamos que estamos em plena ditadura militar. O que a ditadura e a maioria da população não imaginavam, o que não imaginavam, era que aquela reunião de gatos pingados negros e entre eles um ou dois brancos seria a inauguração de uma data evocativa de luta que nascia para fazer história. E que história! Ali nasceu o que seria instituído o Dia Nacional da Consciência Negra, festejado nacionalmente no mês de novembro. Uma data que é exprimido entre o dia 15 de novembro, o dia dedicado à proclamação da República, e entre o dia 19 de novembro, Dia Nacional dedicado à bandeira, o dia 20 de novembro se reveste de uma dimensão inaudita, sobrepondo, né, as duas datas da historiografia oficial e avançando em reconhecimento internacional. Já pudemos celebrar o 20 de novembro, Zumbi dos Palmares, em anos anteriores, na Alemanha, em Nova York, em Bogotá, lugares para onde ele é conduzido pela diáspora afro-brasileira. E aqui estou eu, neste ano, celebrando Palmares com vocês, né? Apropriado pela diáspora africana e incorporado à tradição panafricanista ou por acadêmicos da área de estudos sobre escravidão e resistência nas Américas, caminha Zumbi dos Palmares para atingir a estatura histórica de Simão Bolívar, José Martí e outros símbolos das lutas por liberdades nas Américas.
para a historiadora Beatriz Nascimento, o fascínio de heroicidade de um povo regularmente apresentado como dócil e subserviente reforça o caráter odierno da comunidade negra, que se volta para uma atitude crítica às desigualdades sociais a que está submetida, e precisamente por Palmares ter sido, por mais de três décadas, uma instituição livre, paralela ao sistema dominante, a sua mística vai alimentando anseios de liberdade na consciência nacional. Símbolo de resistência à escravidão, desejo de uma utopia, reforço de uma identidade brasileira pelo viés da resistência popular, são as ressignificações que Quilombo vai adquirindo ao longo da história. No dizer de Beatriz Nascimento, a África e o Quilombo são terras-mãe imaginadas, esperanças de um país mais justo, onde haja liberdade, união e igualdade. Caminhando em direção dessa terra-mãe imaginada, na busca desse devir palmarino, nos últimos 50 anos, os movimentos negros e de mulheres negras do Brasil conquistaram a criminalização do racismo na Constituição Cidadã de 1988, que tornou o racismo crime inafiançável e imprescritível, que era, até então, mera contravenção penal com penalidades irrelevantes. Agravamos a pena do crime de injúria no Código Penal quando ele ocorresse por motivação racial. E, recentemente, esse crime foi também equiparado ao crime de racismo, se tornando inafiançável e imprescritível. Inscrevemos na Constituição o direito de propriedade aos remanescentes das comunidades dos quilombos, ainda sistematicamente violados. Conquistamos órgãos governamentais de promoção da igualdade racial nas esferas municipal, estadual e federal. Inscrevemos no segundo Plano Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres o combate ao racismo, ao sexismo e à lesbofobia como elementos essenciais do combate ideológico indispensável para a promoção da igualdade de gênero e raça. Formulamos o Plano Nacional de Saúde da População Negra, fazendo o Estado brasileiro reconhecer a desigualdade na expectativa de vida de negros e brancos, nos padrões diferenciados de morbidade e mortalidade e as medidas necessárias para a correção do fato de que negros e negras morrem desproporcionalmente mais por causas evitáveis e preveníveis. Com a Lei 10.639 de 2003, conquistamos a obrigatoriedade do ensino da história da África e da cultura afro-brasileira nas escolas brasileiras, uma das mais antigas reivindicações do movimento negro. Com o Estatuto da Igualdade Racial, buscamos dar base legal nacional às recomendações da Plataforma de Ação da Conferência de Durban contra o Racismo. Conquistamos a expansão dos direitos trabalhistas das empregadas domésticas, prioridade de todos os mandatos parlamentares da deputada Benedita da Silva, em parceria com lideranças das empregadas domésticas. A sociedade civil negra faz a sua parte, luta, se organiza, reivindica o que se espera do exercício da cidadania no Estado democrático de direitos, mas vê os seus esforços minados e frustrados pela ausência efetiva de implementação de suas conquistas, o que mina a confiança na experiência democrática e em sua capacidade de prover plena igualdade. É nesse contexto que surge a Coalizão Negra por Direitos em 2019, uma nova organização nacional do movimento negro brasileiro que agrega em seu interior mais de 200 organizações negras do país.
A coalizão foi a resposta necessária para um momento de desconstrução de direitos arduamente conquistados em lutas que na história recente datam desde o processo constituinte, que culminou na Constituição Cidadã de 1988, como procurei demonstrar. Desconstrução de direitos arduamente conquistadas por um governo de evidente, não é, inspiração fascista, que dominou a cena política do país, promovendo toda sorte de retrocesso em termos de política social no Brasil. A coalizão surge, portanto, em resposta à descontinuidade das políticas de promoção da igualdade racial, em resposta a esse fascismo crescente, com sua licença para matar impunemente, que tem por alvo fundamental a negritude brasileira. Surge em repúdio à democracia insuficiente e parcial que nos caracteriza, afirmando peremptoriamente que, com racismo, não há democracia. Então, a Coalizão Negra por Direitos é, como metáfora, uma federação de mais de 200 quilombos, com intenso protagonismo de mulheres negras e que vem contemporaneamente exigindo a radicalização da experiência democrática brasileira para que ela possa abrigar os sonhos libertários que Palmares vem inspirando. E essa radicalização democrática afirma que não há democracia sem enfrentar o racismo, a violência policial e o sistema judiciário que encarcera desproporcionalmente a população negra, que não há cidadania sem garantir redistribuição de renda, trabalho, saúde, terra, moradia, educação, cultura, mobilidade, lazer e participação da população negra em espaços decisórios de poder. Que não há democracia sem garantias constitucionais de titulação dos territórios quilombolas. Que não há democracia sem o respeito à liberdade religiosa. Não há justiça social sem que as necessidades e os interesses de 57% da população brasileira que é negra sejam plenamente atendidos. Que não há democracia com mulheres negras confinadas socialmente nos patamares inferiores da sociedade. Essa plataforma política e a agenda de reivindicações que organizam, que impulsionam a luta das organizações negras faz dos movimentos negros brasileiros agentes civilizatórios de nossa sociedade. Com as cotas raciais nas universidades, promovemos a democratização do acesso de negros e negras ao nível universitário e tornamos os campos universitários num espetáculo inédito de diversidade racial e étnica. Portanto, fazendo Palmares de novo. Em outubro último, o Congresso aprovou a revisão da Lei de Cotas com vagas na pós-graduação, tendo por relatora na Câmara dos Deputados a deputada negra Dandara Tonantzin e no Senado o senador negro Paulo Paim. Em 31 de outubro último, o presidente Lula sancionou lei que inclui Beatriz do Nascimento no livro dos heróis e heroínas da pátria, em reconhecimento à importante participação de Beatriz Nascimento na retomada dos movimentos sociais negros no início dos anos de 1980 e nas pesquisas acadêmicas sobre quilombos, resistência cultural negra e racismo. O projeto é de autoria do senador Paulo Paim e foi relatado na Câmara dos Deputados por Benedita da Silva e Laura Carneiro. Acabamos de conquistar uma bancada negra no Congresso Nacional, uma representação política que buscamos desde sempre
e inspirou, e que essa busca inspirou a ação política Quilombo nos Palmares, iniciado nas últimas eleições e que ansiamos nos levará mais perto de fazermos Palmares de novo. O Ministério da Educação, da Igualdade Racial acaba de anunciar a destinação de 5 milhões para comunidades quilombolas de Alcântara, no Maranhão. É uma ação política que foi construída em conjunto com a Associação dos Territórios Étnicos Quilombolas de Alcântara e o Movimento de Mulheres de Alcântara e outros autores sociais fazendo Palmares de novo. Mas fazer Palmares de novo é responsabilidade exclusiva do lado oprimido das relações raciais? O filósofo Charles Mills nos diz que, sob a égide do contrato racial, todos os brancos são beneficiários, a despeito de sua vontade, das vantagens que o racismo produz. Mas, ele diz, nem todas as pessoas brancas são necessariamente signatários desse contrato perverso e excludente. E é isso o que nos oferece a possibilidade de alianças, que nos possibilita agir em concerto, numa construção coletiva da ação antirracista necessária para romper com a lógica excludente desse pacto perverso que nos rebaixa em humanidade a todos, sejamos brancos ou negros. E o primeiro passo para o rompimento dessa dinâmica é o seu reconhecimento. Essa exigência ética tem angariado adesões fora da bolha dos movimentos negros e da racialidade negra, impulsionando um antirracismo branco solidário às pautas dos movimentos negros nacionais, que, embora ainda tímido, manifesta potencial de crescimento, se afirmando como não signatário do pacto perverso instituído pelo racismo e os privilégios que ele assegura para o grupo racial hegemônico, em detrimento da oferta de cidadania para todas, todos e todes. Nesse sentido, o jurista Oscar Vilhena avança na reflexão sobre os desafios que se impõem aos não signatários das perversidades do contrato racial, sobretudo na atual conjuntura em que o ódio racial passa a se manifestar cada vez mais com mais violência e sem nenhum constrangimento. Para Vilhena, neste momento, não basta ser contrário ao racismo. É preciso fazer mais. É imperativo colocar o enfrentamento do racismo no centro da vida política nacional, defender e fortalecer políticas afirmativas, alterar práticas corporativas, reformar as agências de aplicação da lei e reprimir juridicamente condutas discriminatórias e racistas que permeiam as nossas relações cotidianas. Segue Vilhena, sem enfrentar o racismo, jamais superaremos a desigualdade econômica, a marginalização social, a opressão e a violência. Sem derrotar o racismo, jamais nos humanizaremos como nação. O protagonismo do movimento negro não exime brancos antirracistas da responsabilidade de participar dessa luta. Por outro lado, o avanço da consciência negra, do avanço da consciência negra emerge uma nova geração de negras e negros combatentes, uma geração mais apta para dar saltos qualitativos no nosso processo de organização política, na formulação de políticas públicas, de promoção da igualdade e equidade de gênero e raça e nas estratégias de combate ao racismo. É isso que se afirma na fala de Manuela Moraes, estudante negra, presidente do Centro Acadêmico 11 de agosto da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Disse ela em 11 de agosto de 2022, por ocasião da Carta
às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, ato político de grande envergadura da sociedade civil brasileira contra as ameaças de ruptura institucional do governo passado. Disse Manuela Moraes naquela oportunidade: é preciso ousar sonhar e caminhar no sentido real da luta por uma democracia ainda inexistente nesse país. Não queremos a democracia da fome, a democracia das chacinas e tampouco a democracia dos ricos. Queremos a antítese da democracia que temos hoje, a democracia da diversidade, dos trabalhadores, uma democracia real. Queremos a democracia dos povos e todos os povos na democracia. Se antes as universidades eram para poucos, hoje novos rostos, cores e saberes diversificam os espaços de poder político e intelectual no Brasil, disse a estudante. Nós, que éramos os outros, agora fazemos parte dessa nova carta. Somos jovens das quebradas, das favelas, termina Manuela Moraes. E eu digo, se assim é, Manuela, então faremos Palmares de novo. Então, somos sobreviventes e testemunhas de um experimento colonial que foi substituído por processos de marginalização social ditados pelo racismo e o sexismo, que resultou numa população majoritária que luta em defesa de sua dignidade humana há séculos. Essa experiência brutal explica o nosso apreço pela liberdade. Liberdade que é para nós um princípio inegociável. Essa experiência brutal também nos inscreveu no paradigma do outro, do não ser. E aí, nesse lugar onde o eurocentrismo europeu nos colocou, aprendemos como se produzem subjetividades subalternas e hegemônicas, escravos e senhores. Porque assistimos aquelas crianças brancas que alimentamos, que fizemos adormecer em nossos braços confiantes, se tornarem enfeitores, comerciantes de carne humana, torturadores de negros revoltados, estupradores de escravas. Mas é daquela experiência brutal que sabemos que tanto podemos educar as pessoas para discriminar e oprimir, como para respeitar, acolher e se enriquecer com as diferenças raciais, étnicas e culturais dos seres humanos. Esse é o desafio posto para o futuro. A valorização e o reconhecimento da integridade humana, de todos, todas e todos. Isso torna-se para nós, então, um pré-requisito e mais um fundamento ético para a reconciliação de todos os seres humanos. O princípio capaz de fazer com que cada pessoa, com a sua diferença, possa se sentir confortável e em casa nesse mundo. Essa missão civilizatória é o ponto mais importante da agenda das próximas gerações de feministas e antirracistas. Por fim, quero me referir a outra dimensão dessa problemática. No Brasil, o racismo e o sexismo transformam suas vítimas num ônus para a sociedade, um desafio para o desenvolvimento e um impasse para a consolidação da democracia. Desse ponto de vista, o sentido último de nossas reivindicações por igualdade e equidade é a realização plena de nossa condição humana que o racismo e o sexismo negam. Portanto, reivindicamos também o direito de oferecer e doar, porque a nossa condição de vítimas ou de credores sociais não está inscrita em nossa natureza, mas foi historicamente construída. Queremos conquistar o direito de oferecer ao desenvolvimento de nosso país nossa inteligência, nosso vigor físico, nossa herança cultural, nossos valores espirituais, nossa criatividade, os saberes insurgentes que produzimos e nossa extraordinária capacidade de resistência e resiliência. Uma resistência feita de sonhos libertários,
que conformam uma nova estética social fundada noutra ética, em que a diversidade humana se constitui no mais belo espetáculo da natureza a ser preservado. Oprimidos são sempre portadores da possibilidade de elevar o patamar civilizatório da humanidade. E essa missão civilizatória é talvez o ponto mais importante da agenda que nos impulsiona. Com essa convicção, faremos Palmares de novo. Venham conosco. Obrigado. Okay. Obrigado. Desculpa, acho que eu cansei vocês, né? Foi. De cacique um tempão aí. Pode beber um pouquinho de água, descansar um pouquinho, porque a gente pode abrir para perguntas. Eu acho que a gente tem tempo para, tipo, 1, 2, que horas são? 5. 4 e 5. Ah, é 4 e 5. Então, a gente tem meia hora? Ok. Tá bom. Meia hora para perguntas. Alguém tem perguntas? Pode ser inglês, português, espanhol. Se não tiverem, não se acanhem. Podemos ir embora mais cedo. Parabéns pela apresentação. Oh, peraí. Microfone. Marcelo Paixão, parabéns pela apresentação. Não tem muito, né, realmente sintetizou. Acho que você traz consigo toda uma história, experiência de lutas, que, enfim, aqui uma trajetória intelectual, mas a gente ainda continua em movimento. Sim. Né? E o Brasil atravessou um período trágico entre 2019, até antes, mas entre 2019 e 2022 foi um período trágico também para o movimento negro. Sim. E agora temos um novo governo, que temos mais esperanças, mas também muitas contradições. Uhum. Como hoje, não vou falar o movimento negro brasileiro, eu não vou usar, mas como hoje o Guelé-10... Não coloca o Guelé-10 nessa como vocês estão compassando as estratégias de vocês? Vou me responsabilizar sozinho. É uma pergunta, enfim, para um pontapé inicial. Ok. Obrigado. Ele não aliviou, né? Nada como fogo amigo, né? Pois é, Marcelo. Eu vou te contar, durante o processo, o que é que eu dizia, né? Nós atravessamos... Não sei o que eu fiz, peraí. Eu sempre faço errado isso aqui. Tá bom. Agora. Ok. Veja, o que nós atravessamos com os 4 anos, né? Do inominável, né? Eu considerei aquilo uma experiência aterrorizante, o suficiente para eu minimizar toda e qualquer expectativa, entendeu? Desde que mudança ocorresse. Porque nós estávamos sendo conduzidos para um estado de coisas em que o genocídio contra nós iria se instituir, não é? Oficialmente, sem possibilidade de reação. A nossa agenda, eu dizia que o imperativo daquele momento, diante daquele cenário aterrorizador, porque muitas pessoas banalizaram o que estava acontecendo, mas talvez as gerações mais novas não tenham uma ideia clara do que significa fascismo, né? Legitimado, né? E as consequências que o mundo paga até hoje, né? Por exemplo, pela última experiência que se teve, né, mundial em relação a isso. Então, eu achava que aquilo era tão perigoso, tão nocivo, que a questão essencial para nós era resgatar
aquela porcaria de democracia que nós sempre tivemos. O patamar mínimo, entendeu? Necessário para a gente voltar a fazer a disputa. Malgrado, sempre dizendo, aquela democracia de baixa intensidade que sempre tivemos, mas a recuperar uma ambiência democrática, entendeu? Que nos permitisse voltar para o jogo, né? Me parecia a questão essencial. Portanto, eu só sabia o seguinte, nós só tínhamos uma bala de prata para fazer aquele enfrentamento. E se chamava, essa bala de prata era Luiz Inácio Lula da Silva. E, felizmente, a sociedade brasileira foi capaz, né? Foi capaz de reagir àquela ameaça tão brutal que estava se colocando aí, que estava se colocando para nós, e fazer a única escolha, né? Que poderia nos conduzir a alguma normalidade democrática. E é evidente que a gente tomou essa decisão numa correlação de forças bastante complicada. Foi por um triz, não é? Que nos foi possível sair daquela situação e com o agravante de carregar para a nova situação sequelas deixadas, não as sequelas, mas, por exemplo, um Congresso completamente complicado, hostil, em que mantém, digamos, o governo sempre com uma espada de Damocles sobre a cabeça, né? Se aquelas reivindicações e imposições, né, tão pouco republicanas deles não forem atendidos. Então, eu acho que nós estamos num momento extremamente complicado, porque mesmo essa democracia de baixa intensidade que a gente resgatou, mesmo nesse cenário, a gente não tem condição. Desculpa que eu me distraí ali com um negócio ali. É o meu mesmo, que eu estou atrapalhando a vida da Ana Luísa. Desculpa aí, Ana. Então, eu acho que a gente, o tempo todo, nós vamos ter que trabalhar durante todo esse tempo com esse governo, primeiro, tentando assegurar a correlação de força mais favorável. E, ao mesmo tempo, tentando, né, pressioná-lo para fazer avançar a agenda. E é delicado, é extremamente delicado. É evidente que nós vamos ficar falando, queremos uma mulher no STF. Nós temos a obrigação de fazer isso. Né? Nós não temos saída, nós temos obrigação de fazer isso. Nós queremos ampliar a política de cotas e nós não podemos deixar de reivindicar e de nos organizar e pressionar para isso acontecer. Mas nós não podemos descuidar das condições mais amplas, conjunturais, que podem fazer com que esse retrocesso, não é, ele retorne. A gente está assistindo o que está acontecendo nesse país aqui. Então, prestando atenção nas estatísticas aí, das previsões eleitorais aqui, nós temos o correspondente lá, esperando. Ele está inelegível, mas os asseclas dele não. Então, os riscos que nós corremos, o fantasma do fascismo está ali, presente e eminente na sociedade brasileira. Está nas redes sociais, em larga escala, está em todo canto. Então, eu acho que nós temos... Nem sempre a luta pela democracia no Brasil, ela contemplou as nossas necessidades e interesses. Mas sem ela, o nosso risco é maior de retrocesso. Então, eu creio que nós estamos, entendeu, nesse nível de contradição o tempo todo, fazendo a pressão que a nossa condição e a nossa luta exige, mas também de olho nos elementos, entendeu, que podem desestabilizar e que extrapola a nossa situação,
que podem se complicar de tal maneira que impeça de novo, entendeu, o nosso processo organizativo e a nossa condição de fazer a disputa na sociedade. É um balanço difícil, perigoso, né? Mas eu acho que é onde estamos. E considerando que eu disse que tem uma bancada negra para festejar, tem, então é uma novidade. Nós nunca tivemos isso. Há um ano atrás, nós corríamos o risco de ter a política de cotas raciais nas universidades totalmente eliminada, porque a correlação de força sinalizava nessa direção. Eu fiz parte das pessoas que lutaram para que aquilo não entrasse em pauta no Congresso, porque eu tinha certeza da derrota que a gente teria com a carga daquele Congresso. O Congresso atual piorou. E assim, nós conseguimos manter, quer dizer, nesse ano foi possível manter e expandir a política de cotas raciais na universidade. Então, nós estamos trabalhando o tempo todo na contradição entre o novo que luta para emergir e o velho que se recusa a morrer. E é esse o cenário onde a gente se encontra o tempo todo. Uma hora a gente ganha, uma hora a gente perde, né? Mas nós temos um desafio enorme no próximo ano, que tem eleições novamente, e tem toda uma organização dessa força fascista no Brasil, dizendo que vão fazer uma maioria absoluta nas prefeituras do país. Eles pretendem fazer 1000 prefeitos. Os números que eu ouvi. Isso é uma tragédia, se a gente consente. Você, melhor do que eu, sabe todas as implicações disso, né? Então, veja, a gente pode, descuidando disso, a gente pode estar construindo, né, a inviabilidade, né, dessa agenda que está, bem ou mal, essa agenda racial que está andando, né, com todas as limitações que a gente historicamente conhece e que em outros governos apareceram, inclusive progressista. A gente tem esses avanços e a questão da segurança pública não se move no Brasil, seja com esquerda ou com direita. A matança de jovens negros permanece. Então, isso é um desafio crônico que a gente tem. A gente bota X meninos na universidade e eles matam X mais alguma coisa. Então, isso é uma das coisas mais trágicas e uma das dimensões mais dramáticas da luta que se trava no cotidiano no Brasil. Desculpe se eu me alonguei, mas assim, sei que você acho que não era o que você queria ouvir, mas é o que está acontecendo. Mas é a real, pode crer. Oi, o microfone, peraí. O microfone. Para fazer uma ponte com o que está acontecendo aqui agora em Austin, na cidade, enquanto nós estamos sentados aqui tendo essa conversa, um júri agora está deliberando e decidindo se eles vão se eles vão ver que o policial chamado Christopher Taylor é culpado de assassinar um jovem negro latino chamado Mike Ramos aqui na cidade. É a primeira vez na história do Texas que um policial foi indiciado por assassinar um jovem negro, né? Por assassinar alguém. Então, o júri agora está deliberando. Durante as últimas semanas está ocorrendo esse caso. E pensando nisso, pensando sobre as lutas no Brasil com relação à tremenda, imensa violência policial, a violência da polícia em São Paulo, no Rio de Janeiro, como que está esse progresso ou esse movimento em torno da questão da violência policial, da brutalidade policial contra a comunidade negra no Brasil? Esse é o maior desafio. Seu nome? João Paulo. João Paulo, é o maior desafio. As organizações negras seguem denunciando sistematicamente, buscando interferir nos diferentes projetos que se ensaiam na sociedade brasileira, né, de reforma da política de segurança pública,
Mas tudo o que se ouve sempre é que a polícia militar, por exemplo, que é a executora, né, dessa política, não responde nem aos governadores, né? Se ela não responde nem aos governadores, né, e que os governadores não têm força, sei lá, de contenção sobre elas, significa que elas se referenciam para outras forças e que outras forças que historicamente nos têm como um perigo para a segurança nacional. Chegou a esse nível. Existem algumas teses no Brasil em que, inclusive, esses documentos que não são de conhecimento público das Forças Armadas tratam a população negra como um problema de segurança pública. Então, nós somos o inimigo né, no país, nós estamos instituídos como o inimigo interno a ser combatido e abatido. E são poucas existem várias iniciativas, né, de grupos que se estruturam para, por exemplo, lutar pela legalização, né, das drogas, por reparação, uma política de legalização das drogas que transforme, inclusive, o exército, né, nosso disponível, não é, para a exploração desse tipo de coisa em agentes a serem reparados no contexto de política de legalização. Se fala muito também no Brasil, esses grupos costumam se referenciar muito na experiência daqui. A experiência de que houve algum processo de legalização e que, quando se regulamenta, esse comércio passa a ser apropriado pela branquitude, em detrimento dos sujeitos que historicamente manejavam esse tipo de coisa. Então, já existe uma preocupação, sobretudo do pessoal que milita junto às comunidades de favela, no sentido de tentar assegurar que, num processo de legalização, esses meninos sofram um processo de reparação, tornando-se agentes legais, né, do comércio dessa. São algumas das questões. Eu não sou especialista nisso e não tenho militância específica aí. Eu estou te dizendo um pouco o panorama, que é pequeno, dos grupos que estão envolvidos com isso. Se alguém tiver alguma outra informação, Ana, que trabalha lá diretamente com essa população, fiquem à vontade para contribuir aqui. Eu agradeço todo o esclarecimento. Você tem alguma coisa a acrescentar? Eu acho que o que existe de concreto é a área mais dura, né, para ser. Não tem nenhuma dimensão mais brutal da questão racial no Brasil do que isso, mas há alguns sinais de novos protagonismos em torno desse tema. Esses dias eu recebi uma notícia que eu achei uma coisa absolutamente auspiciosa. Vocês sabem que uma importante liderança quilombola, Mãe Bernadette, foi assassinada, né? E é um dos casos mais emblemáticos, né, do descaso, né, e da violência racial aqui nós estamos submetidos, especialmente as populações quilombolas. E eu recebi a notícia de que um escritório de advocacia nosso vai assumir a responsabilidade de fazer uma perícia autônoma e independente, né, sobre todo o processo que culminou com o assassinato dela. Parece pouco, talvez, né, para quem vive num país assim, né, com a potência que esse aqui tem, mas é uma novidade, né, e um avanço importante, né, dentro. Poder imaginar que a gente conta com essa possibilidade, né, de que
que está sendo patrocinado, né, nesse momento, uma estratégia que nos permite fazer essa perícia independente, né, e isso também sinaliza alteração nas formas tradicionais de filantropia no Brasil, que via de regra não se envolve, não é? Foge de questões dessa natureza e é alguma coisa também que está sendo apoiada pela filantropia, né, nacional, que é uma novidade também. Então, são esses elementos que coloca também, por exemplo, que tipo de apoio um antirracismo, não é? Do grupo hegemônico, como ele pode contribuir no processo de luta, por exemplo, né? Sustentar, por exemplo, protagonismos ainda incipientes, né? Potencializar em áreas que são as mais duras da temática, né? Podemos? Eu vou perguntar em inglês, tá bem? Sim. Kristen pode traduzir. Você me traduz. Pode ser. Tá bom. Ana, você socorre. It's just a follow-up question from Marcelo's about the paradox of democracy and the specter of fascism, not only in Brazil, but in all of Latin America and other countries in the world. And in your experience, thinking about what you said about the new generations having more opportunities to kind of like take advantage of the long-standing struggle that the movement has done, what is it exactly that these new generations can do in order to fight against fascism? Because it seems sometimes that fascism is coming out through democratic processes. Like many countries, you know, the fascist candidates are getting popular votes. And is this a phenomena that has to do with the complexity and fragmentation of societies, of the hegemonic role played by new media, like, you know, corporative media, etc.? So in thinking about your own trajectory, what is it that new generations can do in order to fight this scenario? Esse cenário. Sintetiza a pergunta aqui. Basicamente, o que a nova geração pode fazer para enfrentar esse cenário do fascismo, explorar o processo democrático para entrar nas políticas públicas e mudar a cena política das Américas, principalmente da América Latina. Porque aparentemente o fascismo agora parece em alguns países venir de processos democráticos, não? Uhum. Muitos candidatos fascistas têm um voto muito grande. Sim, a Argentina está lá, nossa Senhora, misericórdia. Um pesadelo. O próprio Bolsonaro, né? Não, ele está inelegível, mas o outro corre o risco de se eleger, né? Olha, eu tenho pouco a acrescentar, Del, sobre o que eu já disse. As organizações negras são as organizações que diuturnamente estão lutando para conscientizar, não é? Para conscientizar e organizar, especialmente a juventude, para todos os riscos que estão implicados, não é? Num fechamento democrático, sobretudo para nós. O que quer que aconteça, entendeu? Num processo de fechamento, não é? Da democracia no Brasil, nós seremos o alvo e as vítimas preferenciais. O que quer que aconteça. Não é? Porque a branquitude sempre está protegida, inclusive em contextos de agravamento. Ela já desenvolveu estratégia suficiente para se blindar e para ir para outro canto, se necessário for, para se livrar. Então, o alvo de qualquer processo de fechamento seremos nós.
E eu acho que isto é alguma coisa que a juventude negra tem uma consciência muito, cada vez mais clara, né? Ou mais escurecida, como eles diriam. Eles diriam. Mas eles me corrigiriam rapidamente. Ainda bem que não estou com aqueles radicais lá, entendeu? Mas é por isso que eu trouxe o exemplo da fala de uma estudante de direito que foi negra, uma estudante de direito negra que foi alçada à condição de liderança de um dos mais tradicionais centros acadêmicos da história da Universidade do Brasil, que é uma universidade tradicional, né, que sempre reproduziu, não é, as elites nacionais, onde que formou os principais juristas do país. E, veja, o avanço da questão racial esta menina negra é presidente desse centro acadêmico, né, nessa sociedade, nessa universidade nessa faculdade com uma história tão importante do ponto de vista das elites nacionais. E é ela que está dizendo, quer dizer, a confiança que eu tenho, entendeu? No que essa juventude está fazendo, de como eles vão sustentar a necessidade de preservar a democracia como pré-requisito essencial para sustentar as nossas lutas, eu manifesto essa confiança na fala dessa menina. E hoje a gente tem meninas como essas espalhadas no país inteiro, meninas e meninos como essa, ou seja, por exemplo, eu citei a Coalizão Negra para o Direito, que agrega mais de 200 organizações, e que é formada em grande parte por uma juventude negra vibrante que está espalhada no país inteiro, e não é um país pequeno, não é? Então, eu acho que isso está absolutamente em pauta, mas nós estamos com uma sociedade dividida, né? Nós temos uma sociedade dividida, sobre nós do lado de cá e eles do lado de lá. E do lado de lá eles têm o contingente também deles. Estamos em disputa. Estamos em disputa. Conseguimos viabilizar a nossa bala de prata e eu espero que a gente sustente isso e que a gente tenha um respiro democrático aí de pelo menos uma década, né, para poder recompor as perdas, né, e fazer avançar a agenda. Eu só posso confiar. Estamos trabalhando. O que eu sei tem mais de 200 organizações negras no Brasil trabalhando para isso, formando gente para isso, lutando por isso. E eu só confio nisso. Ok? Obrigada. Obrigada. Ai, obrigada. Queridona. Obrigada. Obrigada pela acolhida. Muito obrigada pela conversação. That's it. That's my Portuguese, but I learned today. We thank you all for being here. This was very inspiring, at least for me, but I think for all of us, and we are going to fight. Yes. Yes. Thank you all. Mares de novo.